Gratidão, Senhor, por todas as bênçãos que nos dá. Eis-nos aqui, vossos filhos terrestres, Pai. Eis-me aqui, vossa serva. Continuando, Levítico, capítulo 4. O sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Acompanhe comigo a leitura. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E molhando o dedo no sangue, espargirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, e os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. Como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e os excrementos, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Aqui nós temos o pecado do sacerdote ungido. No Antigo Testamento, o sacerdote era o canal da bênção. Quando o canal se torna impuro, a água, a revelação é contaminada para todo o povo. No Novo Testamento, vemos em Hebreus, capítulo 7, do versículo 26 ao 27, que Jesus não precisa oferecer sacrifício por si mesmo, pois ele é o sacerdote sem pecado. Ele é o único que pode levar o novilho sem jamais ter cometido um erro. O versículo 12 detalha que o restante do novilho deve ser queimado em um lugar limpo, fora do arraial. O pecado do líder, embora perdoado, deve ser exilado. Espiritualmente, isso significa que não basta apenas pedir perdão. O pecado, a causa da queda, deve ser removido totalmente da nossa vida prática, o arraial. Continue comigo do versículo 13 ao 21. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância. Bloco 2. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor,
aquilo que se não deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura, e a queimará sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Aqui nós temos o pecado da congregação. No Antigo Testamento, quando a congregação peca, o erro se torna oculto. O Novo Testamento nos ensina sobre a consciência coletiva da Igreja. Muitas vezes, um grupo erra por seguir tradições humanas que ignoram a palavra. Mateus 15, versículo 6. A oferta pelo pecado da congregação é o chamado ao arrependimento comunitário, voltando-se ao sacrifício de Cristo que nos limpa como um só corpo. No espiritual, aqui os anciãos colocam a mão sobre a cabeça do novilho. Isso é a transferência da responsabilidade. Espiritualmente, isso nos mostra que em uma comunidade, quando todos reconhecem o erro, a culpa individual é diluída. Mas a reconciliação torna-se uma responsabilidade de todos. Acompanhem comigo a leitura do versículo 22 ao 26. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe. Quando um príncipe pecara e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou se não fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, e porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imola o holocausto perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote fará expiação por ele no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Aqui nós temos o pecados por ignorância de uma liderança. O erro de um líder tem um peso diferente? Em Levítico, quando o príncipe erra por ignorância, ele precisa sacrificar um bode, um animal que representa
vigor e liderança. Isso nos ensina que a posição que ocupamos exige maior vigilância. Mas a bênção é esta: quando o líder reconhece o erro, o sacrifício restaura a harmonia de todo o povo. Deus perdoa, mas ele exige que quem lidera assuma sua responsabilidade de verdade. Continuando do versículo 27 ao 35. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma coisa que o Senhor ordenou se não fizesse, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa, e lhe será perdoado. Mas se pela oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por essa pessoa fará a expiação do seu pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Aqui nós temos o pecado de qualquer pessoa. No Antigo Testamento, a mudança do novilho para a cabra ou ovelha mostra que o perdão de Deus é acessível a todos, independente de sua posição social. No Novo Testamento, radicaliza isso. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Capítulo 1 João, capítulo 1, versículo 7. Não há pecado pequeno ou grande. Há apenas um único preço pago na cruz para todos. O sacrifício do indivíduo é queimado sobre o altar das ofertas queimadas, diferente do sacerdote, que tinha que levar para fora do arraial. O pecado do povo comum é consumido no altar. Isso indica que Deus está muito mais próximo de nós em nossas falhas cotidianas do que imaginamos. O capítulo 4, ele é o manual da consciência. Deus sabe que, enquanto estivermos na carne, erraremos por ignorância. O oculto aqui é que ele providenciou um sistema onde o erro não precisa nos separar dele permanentemente. O sacrifício não é uma punição, é um retorno à paz. Gratidão, Senhor. Obrigada pela proteção, pelas bênçãos que nos dá. Olhai e abençoai todos nós, em nome de Jesus.